Mas você vai falar que eu vou te chamar. Tá bom. Isso aqui não é coisa, não. Bom, pessoal, eu vou começar aqui falando para vocês da minha alegria muito grande, né, de estar aqui nesse momento em grupo, né? A gente aqui como remadores do município do Rio de Janeiro, né, que foi um grande avanço que a gente, como associação, né, associação não é de ninguém, e o Rio de Janeiro ele já tem uma história própria, uma história incrível da canoa polinésia, né? Mas a gente está junto é que faz isso ficar tão especial, né? Então, para quem está me conhecendo hoje, eu sou o Esquilo, tô conhecimento, né? Pensar um pouquinho na nossa história, no nosso passado. Nosso querido Ron trouxe a nossa primeira canoa, então a gente tem aí o passado e o presente, né? Que tem o nosso Júnior. Então é isso. Agradecer a presença de todos, prestem bastante atenção e absorvam bastante informação que é importante para esse nosso momento de bar, principalmente no Brasil. Obrigada por todos. Já vou convidar a Alessandra para ficar sentadinha aqui com a gente, representando aqui a associação, e também não pode ter um simpósio na mesa que não tem uma mulher, né? Pelo amor de Deus, não é cota não, mas assim, e por tudo que você tem feito pela associação, Alessandra. Assim, em nome da diretoria, em nome de todo o município, muito obrigado. Bom, eu quero convidar o Ronald para vir compor com a gente aqui, por favor. Ronald Zander Williams. E aí? Ronald, muito obrigado. Dispensa a apresentação, mas eu vou te apresentar em breve, por favor, fica aqui. Quero convidar o Nicolás. Opa! Pessoal, Nicolás, aqueles que não conhecem, é o presidente da Riva A e também um dos percussores da Canoa do Brasil. Muito obrigado, Nicolás. Minha filha está agitando, né? Seja muito bem-vindo. Tá aqui comigo aqui. Quero convidar o João Castro. Pessoal, João Castro simplesmente faz o maior evento da América Latina de canoa. O Aloha, muito obrigado. Já vim tomando seu cafezinho. Dá um abraço. Toda a minha admiração por você. Fica aqui, cuidado, Nicolás. Convidar aqui agora Marcelo Bozzi. Marcelo. Ei, Marcelão. Pessoal, o Marcelo, ele é, além de um grande campeão, um grande remador, um super entusiasta da canoa no Brasil e responsável por esse trânsito que a gente está tendo agora, que nunca foi tão grande com o Tahiti. Então, Marcelo, assim, eu posso esquecer depois, nosso agradecimento por tudo que você tem feito. E nessa linha aqui, eu vou convidar o Luan Reis, vice-campeão da Teaito. Por favor, Júnior 16. Aplausos efusivos, que esse rapaz fez, é muito bonito. É muito bem-vindo, meu amigo. Senta aí. E ele é fruto desse trânsito que começou lá atrás, né? E que o Marcelo Bozzi deu continuidade. Tá bom? Então, pessoal, eu vou... Estou muito prolixo, todo mundo sabe que me conhece, né? Minha esposa que diga, falo pra caramba. Mas algumas coisas boas, às vezes eu atraso as coisas um pouco. Mas falar um pouquinho aqui, pessoal, do propósito desse simpósio, né? É o terceiro, assim, que a gente faz, assim... Todo mundo aqui não precisa falar isso, todo mundo que é atleta no Brasil, que empreende, que trabalha com esporte, né? Esporte, arte, cultura, sabe que é uma área difícil. Mas a vontade, assim, que eu pensava sempre lá atrás, assim, que eu falei, caramba, né? A gente tem quando eu fui entendendo a história, quando eu vim para Canoa, né? Pô, o Rio de Janeiro não estou desmerecendo nenhum lugar, mas tem uma história incrível aqui, né? E eu sempre pensava nisso da gente não fazer coisas grandiosas como temos feito, mas uma coisa que
Aí depois entrou o pós-pandemia, quando eu retomei, né, aí o Fermo entrou junto, aí a gente já tinha associação e já misturou tudo com a associação e ficou mais fácil fazer com apoio e também para juntar todo mundo e a gente fazer isso aqui. Então, esse aqui é fruto do desejo de pensar que a gente pode fazer muita coisa junto e simplesmente polir a prataria, porque é um lugar cheio de campeões, com clubes incríveis, uma história incrível. Eu sempre achei, né, nas minhas pesquisas acadêmicas, tudo que eu fazia na universidade lá, minhas pesquisas socioantropológicas, a gente entende que não tem presente sem passado, né? E a gente não prospecta o futuro se a gente não vê saber de onde vem. Então, assim, é uma história muito linda, vocês vão conhecer um pouco mais agora sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai bater um papo aqui breve aqui e depois eu vou apresentar com mais propriedade as pessoas e a gente falar um pouquinho aqui. Bom, sentar agora. Pessoal, eu vou passar aqui a palavra para o Ronald Zander Williams. E o Ronald, ele foi assim, imagina, quem é que tem. A maioria aqui é de um clube, né? E tem muitos gestores de clube aqui. Imagina você pensar assim um dia que você fala, vou montar um clube de canoa. Vou fazer um evento de canoa. Montar uma associação de canoa. Então imagina assim, eu vou praticar canoa no Brasil. Não tem canoa no Brasil. Então eu pensar em ter um clube de canoa é uma coisa meio assim, possível, né? Todo mundo aqui, mas não tinha canoa no Brasil e um cara trouxe a canoa no Brasil. Pro Brasil. A primeira canoa da América Latina. Esse cara é o Ronald. Por favor, pessoal. Pausa aí. Obrigado. Agora com você. Eu preciso usar isso aqui? O pessoal escuta? Não, fala pro microfone. É por mim. Se quiser ficar em pé, fica à vontade. Eu prefiro. Bom, para ser sincero, eu gostaria de saber a história de cada um de vocês, porque essa canoa salvou minha vida, entendeu? De certa forma, porque eu era uma pessoa sedentária, eu nunca fui atleta, fumava, bebia, né? E fui apresentado à canoagem, né? Essa é a minha prova em 94, correndo Catalina no Port Beach com a minha equipe canadense. Para mim, o berço da canoagem aqui começou aqui. Por isso que eu tenho um profundo respeito por esse momento. Essa canoa é uma malia. Eu tive a oportunidade de começar a remar na categoria malia, que a malia é uma categoria... foi o primeiro tipo de canoa competitiva, foi a malia, né? Que eles fizeram uma prova de demonstração na Califórnia e a canoa que levaram para a Califórnia sumiu. Sumiu porque eles foram fazer o molde dela. E de repente apareceu de novo. E aí surgiu essa categoria malia. No Canadá, foram as primeiras canoas que apareceram lá, né? Foram as malia. Então todos os clubes competiam na categoria malia, né? É uma categoria muito tradicional, você tem que saber fazer as amarras, amarra diamante, amarra o Yakuama, né? Eu comecei a voar numa época onde a tradição era muito ressaltada. A relação entre remadores, a relação dos remadores com a canoa, isso era de suma importância. Os clubes na América do Norte, no Havaí, você não paga para remar como aqui no Brasil, não é um negócio. É muito mais cada um colabora como pode, né? Não estou falando que seja ruim a relação que nós temos com a canoa aqui. Mas eu acho que essa relação que construiu o esporte na minha vida, ela tem que ser lembrada e precisa ser sempre presente, para que as pessoas estejam sempre contribuindo. Porque quando você coloca dinheiro entre você e outra pessoa, você se sente no direito de lavar, abanar as mãos e deixar o outro fazer porque eu estou pagando. E eu acho que é importante a gente lembrar que todos nós temos um papel importante no esporte para manter ele vivo. E principalmente a relação que foi construída entre pessoas. Essa canoa me ensinou a lidar com todo mundo, lidar comigo mesmo, principalmente, né? Porque a gente sabe que quer estar lá fora. No leme? Desculpa, tô meio. Porque eu nunca tive essa oportunidade, entendeu? De falar para outras pessoas um pouco da minha história, né? E eu tive um momento muito difícil, que foi minha relação com o Fábio Paiva, que se deteriorou justamente por grana, por coisas que não foram conversadas, né? E tive um momento muito bonito quando eu comecei o clube aqui no Rio, que ninguém remava, né? Nicolás estava no meio disso, né? Então, assim, éramos nós remando contra nós mesmos. Não tinha mais nenhuma canoa no Rio de Janeiro, né? Então a gente tinha que buscar os nossos desafios. Vamos remar até Angra, vamos remar na França, né?
não tem ninguém para se competir, né? Vamos criar os nossos desafios. E essa foi a nossa escola, né? Eu comecei a fazer leme no Brasil e eu já tinha anos de competição, mas eu não era o leme no Canadá. E o meu primeiro leme foi na saída do canal da Joatinga. Então, quem já remou no canal da Joatinga, num dia de ressaca, sabe o que é sair. E sabe principalmente o que é entrar ou não, né? Porque o maior desafio ali é entrar no canal de novo, né? Então, a nossa escola foi a escola mais dura. Acho que nem no Canadá, nem na Califórnia existe um canal tão perigoso como esse canal aqui na Joatinga, né? Mas essa canoa me ensinou muita coisa. Me ensinou a não questionar o trabalho dos outros, fazer o meu primeiro. Porque se você começa a questionar o do outro, todo mundo está se questionando ali. A hora de trabalhar isso é na terra, não na água. Na água você não xinga, você não leva banana. Porque quando as canoas se perdiam, os havaianos só encontravam as bananas boiando. Então a gente tinha essa tradição de não levar banana na canoa, né? Não passar por cima da canoa quando ela está na areia, né? Dar a volta na canoa, mas respeito. Pequenos detalhes de respeito à canoa. E esse respeito também é entre os remadores, né? Não xingar o outro é difícil às vezes, né? É difícil. Fazendo o leme, você sabe o que você está fazendo, mas o está assim, né? Onde é que você está indo? Você não falou que até lá, Nicolau e eu fomos correr a prova em 2002 na França, e a gente já vendo a linha de chegada, já acabados de remar 6 horas, e aí que alguém, quem é que estava fazendo leme? Gritou, não, nós temos que fazer mais uma perna. Tinha mais 1 hora de prova, e eu já estava dando tudo que eu podia dar. Parece que eu morri ali. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu nunca mostrei para ninguém, tá? Não se preocupem, porque a criança pode ver também. Mas é eu com a canoa na Califórnia ainda, antes de ir lá naquila vir para o Brasil. Então eu mostro um pouquinho desses primeiros anos, inclusive Riva. É um vídeo de 7 minutos, não vou entediar ninguém, tá? E essa, eu sou o segundo. Não, eu sou o segundo. Eu era o contra-voga. Acho que um dos trabalhos mais difíceis é ficar no 2. Porque se você erra, todo mundo atrás de você vai ficar fora de sincronia. Todos os bancos são importantes, né? Esse que eu acho bacana. O que me atraiu nesse esporte é que cada banco tem uma função, tem uma responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma canoa que é um esporte que você consegue abraçar de cara. É diferente do remo olímpico, que você tem que aprender a se equilibrar, ou K1, ou K2, ou K3. Modalidade que você tem que aprender quando você é garoto. Se você não aprender K1, que nem quatrim, você tem que aprender a fazer aquilo com 14, 15 anos de idade. Eu comecei com 28. Então, essa canoa me deu a oportunidade de brilhar, de certa forma, já numa idade avançada para um atleta, né? Isso eu acho bacana, porque você pode começar hoje a fazer a canoa havaiana, a polinésia, o vaá, e você vai remar no mesmo barco que uma pessoa que compete rema. Que você vai ter que aprimorar sua técnica, óbvio. E daqui a um ano você vai achar que sabe mais do que o seu técnico. Né? Aí depois é que você começa a descobrir que a cada 2 anos você precisa reaprender tudo de novo, né? Técnicas que mudam, né? Porque a técnica que eu treinava era uma técnica muito oriunda do Dragon Boat. Eu comecei a competir no Dragon Boat, que era uma coisa que até ia conversar com você, que é uma coisa tão brutal que é difícil você instigar esse tipo de técnica em alguém que está começando, porque é um alcance ridículo. Metade das pessoas acabam com coluna destruída, né? E era uma coisa até que eu queria abordar mais tarde, o quanto que a técnica se adapta ao remador ou o quanto que o remador se adapta à técnica, né? Porque existe ali um lado, esse meio termo aí, né? Mas enfim, eu vou dar para esse vídeo para vocês. Só tem que andar até ali primeiro. Fred, vamos lá? Pô, faz aquele pim, 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 pim. Canta alguma coisa aí. Óculos, cara.
Pois é, onde que apaga aqui? Esse é o Dennis Campbell, que foi o cara que... o Dennis foi o cara que fabricou lá na Aquila. Lá na Aquila, ela tinha sido encomendada por um clube na Califórnia. E eu estava em busca de uma canoa para trazer para o Brasil. E como vocês podem ver, ela está inacabada. Era um kit que o Dennis fabricou e esse clube desistiu. Não existia canoa tripartida, bipartida na época. E eu tinha que vir da Califórnia. Foi a canoa que eu encontrei que eu podia custear, né? Eu não tinha muita grana. Então já era um transporte caro, uma peça que ninguém podia colocar dentro de um container. Então foi um trabalho herculano. Ela foi da Califórnia para Houston. Houston ela foi embarcar no navio. Esse aí não é meu filho não, sou eu mesmo. Então era eu com ela, vendo, caramba, e agora como é que eu levo isso para o Brasil? Né? Felizmente, um dos ex-sócios do Fábio Paiva trabalhava com transporte marítimo, ele conseguiu um navio que embarcava carga solta, quer dizer, a carga que não precisa vir dentro do container. Né? E o Dennis mandou para Houston ela só com essa madeirinha. Ah, isso aí já é a canoa chegando a Ópium. Sem remar. E dentro da OC6 eu trouxe uma V1, que era uma V1 híbrida, ou seja, uma V1, essa azul, que ela é uma V1 que tem leme. Você pode tirar o leme numa competição, porque nas competições de sprint você não pode ter leme. Aí o molde sendo feito na Ópium, né? Foi o primeiro molde no Brasil, e aqui na Adventure Sports Fair, em São Paulo, que lá naquela já pronta, foi exibida no corredor da feira. Eu fiz um livreto explicando o esporte, né, a cultura, o esporte e as modalidades, porque ninguém nunca tinha visto isso, a não ser quem assistia a Havaí 5.0, né, que via a abertura da série. Então lá naquilo aí, debutando, nova, eu comprei remos no Canadá, remos do Calais, que era o Brian Calais. Naquela época só podia ser remo de madeira, os remos de carbono não eram permitidos, né? E também fiz amarra diamante, todas as amarras certinhas. Botei uma televisão ali com uma Molokai Roi para as pessoas verem a competição, entenderem como é que era o esporte, porque a Molokai Roi tem prova de revezamento, eu achava importante as pessoas verem revezamento. E foi isso aí, montei esse palco aí para a feira. E o livreto foi feito por uma amiga minha, e eu fui aí mostrando primeiro o aspecto cultural do esporte, as modalidades, vela, né, surf, OC6, tudo que há, a diferença entre OC6 e V6. Nicolás diz para mim que V6 é tudo V6, mas eu ainda discuto que a OC6 é havaiana e a V6 é itaitiana. E aqui, o primeiro clube foi na casa de um amigo meu, no Jardim Oceânico. Então a gente tinha que levar a canoa assim, nessa carreta super improvisada, parava o trânsito, entendeu? E aqui foi a primeira vez que nós levamos lá aquilo para a água. Nenhuma dessas pessoas tinha remado na vida, né? E eu fazia um leme meia boca, né? Mas agora vocês vão ver, em breve, onde é que eu comecei a fazer leme e o tipo de água que eu comecei a fazer leme, né? E a primeira vez que eu tive um acidente na boca do canal, todo mundo saiu de perto e eu fiquei em pé nas pedras, segurando lá naquilo. E o Salvamar falando assim, sai daí. Eu falei, não vou sair mesmo, porque essa é a única canoa no Brasil, como é que eu vou sair daqui? Até que eles vieram e ajudaram a tirar a canoa. E levamos até a praia. Cheguei aí foi a primeira saída. A sincronia não existe, né? Sincronia não existe aí. A sincronia mandou lembrança. E eu lá desesperado, né? Assim, como é que eu faço agora? Porque o pessoal falava assim, vamos, vamos, vamos. Eu falava, vamos porque a canoa não é sua, né, meu amigo? O pessoal, não, vamos. Ou era o Paulo Correia. Paulo Correia, de Brasília agora. É uma lacraia, né? Tipo assim... A volta foi a parte mais feliz do dia para mim, né? Porque eu consegui voltar nesse dia. Tô vivo, a canoa tá inteira, né? Mas olha lá, botei primeiras entradas, nem sempre, porque... Não, era o canal vazando ainda por cima, né? Que a pior condição é isso, né? Ondulação e o canal vazando. Não, ali é o Clóvis. É Clovão, Clovão. Aqui a gente já na Praia Vermelha, porque a Simone
ajudou a gente a levar o clube para lá. Aqui já lá na Cane e Kilauea, que eu negociei depois com o Paiva, mais 2 canoas, né? E aqui era isso, é o Pedro Pedrosa. A textão do Pedrosa. Ele ficou assim 1 ano sem falar comigo por causa disso, tá? Querido. Primeira prova em Santos. Eu não tenho aí, mas a gente teve uma largada alemã que... Acho que foi essa, hein, Nicolás? A primeira que teve um rule, logo na largada. A gente assistiu esse... eu cortei antes do rule, porque nós passamos meia hora rindo. Essa aí eu acho que é a primeira prova ainda, não? Gente, isso é 25 anos atrás, né? 23 anos atrás. Era difícil eu instigar nas pessoas uma técnica perfeita. Não tinha como. Você aprende... A primeira riva, Nicolás conseguiu um helicóptero. Não tinha drone na época, né? Então, cara... O cara falou assim, você quer sem porta ou com porta? Eu falei, tira a porta. Na hora que ele tirou a porta, cara, eu acho que eu sujei o helicóptero dele todo, né? Mas vamos lá, depois de 1 minuto eu já estava me pendurando pela janela, porque eu estava querendo gravar as canoas, ó. Essa Riva A com... Quantas canoas? Eu lá, 5, 6? 5 canoas, É 2003. Primeira Riva A. Aí a primeira cópia que a gente começou a fazer no Rio de Janeiro, Nicolás fez um levantamento de medição de ama, eu consegui fazer uma ama do zero, e fizemos mudanças, e lá naquilo aí sofrendo mudanças pelo geninho, né? E daí começamos a fabricar as canoas aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? E a gente chamou esse modelo de Mako. Essa Palecai bate na mão, eu acabei tirando. Essa foi a primeira V1 que eu mesmo comecei a fazer na garagem do meu pai, e eu descobri que na época você não ganha dinheiro com canoa, então eu desisti. Esse dinheiro com canoa você começou a fazer, que há 10 anos atrás, ou 15 talvez. Então, ficou nessa V1 mesmo aí. Mas eu já apostava na V1 desde o início, porque V1 não era uma coisa conhecida, é difícil, né, você colocar pessoas para remarem de V1 de cara, né, que não rema, mas eu sabia que a V1 eventualmente iria deslanchar no Brasil, porque a V1 é a escola, né? Eu comecei de V1 no Canadá e andava em círculos durante 3 meses, né, até eu começar a aprender a andar reto, mas aquilo me ensinou, né? É muito fácil você pegar uma C6 e ir no pezinho fazendo leme, mas você também perde energia fazendo isso, né? Então, esse vídeo aí é para começar. Eu tenho outras coisas para mostrar, mas eu não quero ficar monopolizando esse debate. Eu acho que isso aqui já deu uma... Como é que é? Na verdade, aquilo ali foi improvisado. Era para ser só uma porca com borboleta, bem pequeno, assim, né? Tá. Isso aí, esse arco estava mal feito, ficou torto. Bom, aqui. Deixa eu tirar esse vídeo daqui. Obrigado. Ronald, muito obrigado pela... Assim, eu falei para ele, eu tinha visto esse vídeo antes, eu falei assim, pô, foi interessante porque eu imaginei isso de diversas... Eu ouvi as histórias, né? Via Nicolás, via Rogério, Clóvis, o próprio Ronald, né? A gente lia algumas coisas assim, mas eu imaginava do meu jeito. E quando eu vi o vídeo, aquilo que eu imaginava. E eu vou te falar que eu fiquei impressionado, porque a gente sabe que o canal lá, né, da Barra é um canal difícil pra caramba, né? E tava flat, não era verão, né? Não tava aquele mar de verão. Então, a primeira saída já dos caboclos já é assim, e se tivesse afundado aquele dia, eu não teria clube, ninguém ia ter clube. Então, isso eu fiquei pensando assim, e assim, pessoal, eu falo assim, eu vejo essa primeira geração do triatlon, os caras do Brasil, Alexandre Ribeiro, tal. A primeira geração, pô, a galera do futebol, assim, parece que a vida, Deus, como você quer, parece que bota um grupo assim de casca grossa para desbravar. E esses caras, pô, não precisa dizer, né, cara? Bate fora, mas bate bom bolão, porque nunca viu o que é. Então, assim, se você contextualizar o negócio, é uma parada incrível, assim. E eu fiquei pensando, muita vontade de remar, né? Porque tira a canoa lá na Califórnia, anda na Barra um pedação, para entrar no canal, eu falei, pô, ainda bem que esses caras queriam tanto remar, assim. Bom, pessoal, obrigado por essa abertura. Imagina, incrível, assim, a gente vê, emocionante.
Eu vou falar a minha parte, assim, pô, a gente não conseguiu em 2019, ano passado ele não estava aqui, esse ano, pô, fiquei na minha mente imaginando esse momento assim, né? E o outro que eu imagino, o dia que eu colocar o Sérgio de novo aqui, o Cornfield, que ele veio no primeiro evento, né? Nicolau, Rogério, Clovão, pô, Depardo. Bom, eu queria agora ouvir aqui do Nicolau, que na galera que está aqui é o que esteve mais perto desse começo ali, né? E fez a primeira prova do Rio de Janeiro, né? A sua impressão sobre esse momento aqui que a gente viu, se você puder falar para a gente, Nicolau. Aí tem sempre aquele papo, chama Talk Story, conta a história. Falar da canoa, falar da sua história, né? Então, na verdade, a minha história com a canoa era até um caminho diferente do Ron, né? Minha família, a gente morou no Havaí de 78 até 81, meu pai trabalhava em astronomia, e eu ia para uma escola privada, havaiana, e tive, com 16 anos, uma iniciação à canoa pela escola que eu estudava. E foi um dia, 2 dias, não me lembro direito. Depois a gente voltou para a França e nunca mais vi canoas por perto, mas comecei a voltar para o Havaí, porque meus pais estavam morando no Havaí de novo depois de aposentar, na Ilha Grande do Havaí. Aí em 92 comecei a remar de caiaque com a Simone Duarte na Praia Vermelha. Aí eu já amava, né? Pô, caiaque, o clubezinho dela. E um dia a Simone falou, então você vai gostar, você que morou no Havaí, conhece um cara que trouxe, está trazendo, ou trouxe a primeira canoa para o Brasil. Isso foi, tipo, maio de 2001. Aí eu ia ver os meus pais no Havaí, em agosto. Aí eu falei pra minha mãe, pô, eu queria ver um pouco, né, o esporte. Aí eu tinha ido algumas outras vezes sem me chegar muito perto de canoa. Aí meu pai tinha um colega de trabalho que remava no Waikoloa Canoe Club, aí me convidou para remar, aí fiz a minha iniciação no Havaí. Depois de 3 remadas, eu já achava que esse esporte era para sempre. Comprei um remo, voltei para o Rio. Eu morava na Lauro Miller, perto do Rio Sul. Aí eu cheguei na praia para almoçar com meus colegas, a gente trabalhava na CPRM, né, no prédio do lado da Praia Vermelha, e estava canoando na praia. Falei, pô, milagre, né? Inacreditável, né? Naquilo eu estava na praia. Aí falei, sai, cara, do lado da minha casa. Aí na hora do restaurante, eu liguei para cima, Simone, o telefone daquele cara, eu não lembro o nome. Ronald, sim, aqui. Liguei para ele, Ronald, estou aqui com o remo. Querendo remar, ele me chamou para Barra, para a academia do Mandala, para trazer a Cane, segunda canoa, né, fabricada pelo Paiva, para levar para a Praia Vermelha. A gente não passou do canal. O canal é traumatizante pra gente desde o início, né? Canoa, tipo assim, Ronos no Leme, eu tava remando pouco, remamos num ponto que chamava-se Coco Chanel, né? Era o canal bem poluído, né? Naquele canto. Aí chegamos no mar e tava aquele mar cavernoso, igual do vídeo. E a canoa simplesmente afundou, encheu de água. Aí levamos a canoa para onde? Para a guarderia de windsurf, do qual eu era sócio, velejava de wind naquele ponto, e já comecei a me envolver com o clube. Eu vi que o Ronald, como todo pioneiro, estava sempre correndo atrás de tudo. Aí eu chegava na praia, as pessoas reclamavam que o Ronald estava atrasado. Cara, por que vocês estão reclamando? É que ele está com os remos. Eu falei, vocês não vão comprar remo, não? Eu já tenho remo, vocês não vão comprar remo? Aí eu pensei, pô, o negócio está muito bom demais para ser verdade, vou ter que me envolver e ajudar para isso dar certo. Primeira saída naquilo, na Praia Vermelha, ela entra na água, dá um estalo. Ixi, acidente. Primeira canoa do Brasil, no quebra-coco da Praia Vermelha. Fizemos o quê? Levamos a canoa no Yacht Clube do Rio de Janeiro para fazer a reforma. Ou seja, entrei me envolvendo com o esporte, porque primeiro era um sonho para mim, né? Poder remar de canoas que eu tinha conhecido quando criança, perto da minha casa, e vendo que a construção de um clube requer muitas energias. Então, se o pai da canoa, Ronald, eu sou um pouco padrasto, né? Eu sempre digo isso brincando, porque quando a gente vê um projeto desses, bom demais para ser verdade, você ou fica reclamando ou fica ajudando. Eu comecei ajudando, aí fomos crescendo, travessei Rio Angra, enfim, isso. Foi o meu início na canoa. Eu quero agradecer muito ao Ronald pelo esforço que ele fez, pela sorte que eu tive de conhecer o Ronald. Simone é uma pessoa importante, ela
sempre foi uma posição no Brasil, incentivou muito a canoa polinésia como modalidade aqui. E as primeiras provas, em 2002, foram na Escola Naval Rio Var. Nossa primeira prova, na verdade, foi a Travessia Rio Angra, com 10 pessoas, 2 mulheres, 8 homens. Foi um desafio, mas a gente vive de desafios e pra gente foi... Né? E depois na França, assim, em julho, na França, eu sou do sul da França, e a prova que eu queria era dos taitianos de Toulon, ou seja, quase tão bom quanto ir para o Tahiti. Foi para Toulon naquele momento, porque a prova era da comunidade taitiana de Toulon, com danças, os remadores competiam, depois faziam as danças, depois serviam jantar, enfim, um foco associativo que é o forte do esporte. Eu quero até reforçar também a importância de manter essa união, esse trabalho em grupo, essa visão altruísta, né? Essa visão associativa, que é o fundamento da canoa. Canoa, em todos os países que eu conheço, sempre é um trabalho de voluntários batalhando, defendendo o interesse comum, e a canoa não sai da água se todo mundo não estiver junto, né? É um esporte de equipe. É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nicolás. Muito obrigado. Agora, uma coisa interessante, né? A gente fala assim que o leão já nasce rugindo, né? O Nicolás já chegou, ele já chegou lá, tá botando ordem na casa, arrumando, então é muito bom e muito legal ver, assim, através do depoimento, ver o Nicolás iniciante chegando, né? O Ronald chegando, então isso é fabuloso, é muito bom. Obrigado por dividir isso com a gente, muito bom mesmo. Bom, pessoal, a gente está aqui diante de pessoas realizadoras, assim, né? Como muitos que estão aqui na plateia também. Mas a gente está aqui, a primeira prova, né? O primeiro cara que trouxe a primeira canoa para o América Latina, né? América Latina, para o Rio de Janeiro, Brasil, América Latina, né? A primeira prova aqui do Rio, a primeira prova foi do Fábio Paiva em Santos, vocês viram ali. A primeira prova do Rio, olha só que pra gente, a prova que acontece até hoje. Quantos anos tem, Nicolás? 24. Esse ano de 24. 24 anos. No primeiro simpósio ele trouxe aquele remo com todas as medalhas, assim. Eu quando eu fiz a primeira Rivai, eu fiquei, caramba, não tinha muita noção do que era, depois eu fui entendendo. Aí eu ficava pensando assim, não, quero um dia ganhar Rivai. Ainda mais quando eu fui Marcha 50, eu consegui. Eu me lembro que assim, você vê o que é o peso da tradição. Eu fiquei assim, a felicidade, parecia que eu tinha sido campeão mundial, assim, caramba, subir naquele pódio que eu tinha vontade de subir, né? E quem fez isso? Uma pessoa resolveu fazer uma prova, com todo o trabalho que dá, né? Do time dos que realizam, que não só reclamam, né? E falando nisso, pessoal, na competição, né? Que vai estar sempre imbricado, assim, né? A canoa, com todo o aparato cultural que ela tem, com a competição, né? Mal começou, né? Já tem uma competição logo na sequência de Santos, né? 2 anos depois já tem uma no Rio, e está aí hoje, tanto que os campeões que estão aqui nos assistindo aqui, que estão sentados aqui. Mas tem um cara que ajudou muito nessa participação, a gente ter prova, pessoal. Eu sou atleta, precisa de prova. Se não tem prova, não tem atleta. Tem que ter onde correr. Você tem um patrocinador, se você é o melhor patrocinador, você compete hoje, é campeão. Se tiver um ano sem prova, ele vai falar, esse cara não compete, não tem. E a gente está aqui, pessoal, com o João Castro, que criou, é CEO do Eco Outdoor, criador da Low Spirit, e assim, todo mundo se beneficiou desse projeto dele, de criar uma prova que é sensacional, e não é só uma prova, ela tem um lifestyle, ela tem toda uma, né, tá num momento assim com coisas incríveis acontecendo. E eu vou falar a mesma coisa, né, pessoal? Quando você, claro que a Eco Outdoor trabalha com uma empresa de eventos esportivos, mas com uma marca muito grande nos esportes aquáticos e principalmente nos esportes a remo, stand-up paddle e canoa polinésia, né? Então, João, eu queria assim que você, pegando esse gancho dessa evolução que a gente está vendo aqui para nós brasileiros, né? Como é que foi para você quando você entra nesse cenário? Quando entra, como é que você pisa? A contribuição todo mundo já sabe aqui, né? Você dispensa a apresentação, tudo que o João já fez pelo esporte. Mas eu queria agora, assim como a gente está tendo um raio-x do backstage, né? De quem fez, ver ele vindo lá fazer o molde, pegar a canoa, o Nicolás falando como é que ele chegou. Imaginar o Nicolás, que é isso tudo, iniciante ali chegando com o remo na mão para aprender. E o João, que é o maior empreendedor assim, daqui de provas do Brasil atual, fazendo a primeira prova, pensando nisso. Fala pra gente, João. Obrigado mais uma vez. Aplausos efusivos, por favor. Obrigado. Vou tentar ser breve. Atleta a vida toda. Em 2008, fazer a corrida de aventura.
E em 2008 eu remei com a canoa de um amigo meu, uma OC1, e gostei da canoa e decidi colocar numa assessoria esportiva que eu tinha junto com um amigo meu. E para lançar a modalidade dentro da assessoria esportiva, fui no Dieguinho, compramos comprei duas OC1 e fiz a travessia de Santos até Paraty como uma maneira de divulgar isso dentro da assessoria. Eu e um outro corredor de aventura fizemos essa travessia. E aí eu adorei aquilo. E comecei a ir nos eventos que tinham na época. E eram eventos, eu me lembro do evento do Remo, por exemplo, em Peruíbe, que era uma caixa de som de guitarra com um fio. Ele tinha que ficar do lado da caixa para falar com os atletas, o fio chiando, as frutas vinham do Ceasa em caixas que estavam no chão. Então era tudo muito simples. E eu, na verdade, falei, cara, eu já fazia corrida, organizava corrida de rua, já fazia algumas coisas. Falei, eu vou fazer um evento de canoa caprichadinho para que eu possa conhecer as pessoas. Eu quero fazer parte dessa turma. E eu acho que uma forma de eu conhecer essa galera e me tornar um conhecido entre eles, amigo deles, e aprender com eles sobre esse esporte vai ser eu fazendo um evento esportivo. Então fizemos o primeiro em 2009, na Ilhabela. E eu me lembro de eu falando pro meu time assim, cara, isso aqui eu tô fazendo por mim. Canoa Havaiana, imagina, ninguém nem sabe. Eu sentava na mesa de uma marca, falei assim, então é um evento de canoa havaiana? Canoa o quê? O que é canoa havaiana? Então você imagina a dificuldade quando eu tive que começar a chamar de vaá, né, nessas mesas. E eu me lembro que o evento era muito bem organizadinho, bonitinho. Primeiro evento, uma tenda 10x10 e 10 bandeirinhas vermelhas. E no segundo, terceiro ano, Thiago Silva aqui do Rio, uma galera, acho que da Rio Vaá também, começaram a ir no Aloha e falaram assim, cara, oi meu amor, dá um tchau pra mim. Começaram a falar, cara, não tem um evento organizado, é tudo no horário, é tudo bonitinho. Começa a fazer em outras praças além de São Paulo. E foi aí que eu vim desses atletas, eu comecei a caminhar. Para não me alongar, ele foi orgânico. Ele começou com a canoa havaiana, o VAA de hoje, a canoa polinésia, ou seja, começou com a canoa havaiana. Eu comecei a estudar um pouco sobre a cultura desse esporte. Comecei a ver o que acontecia no Havaí, os grandes festivais, onde é um encontro de esportes aquáticos, onde todo mundo pratica pelo menos um pouco de tudo. Não precisa ser bom. Eu nado também. Duque Kahanamoku foi um campeão olímpico de natação, se não me engano, 3 vezes campeão olímpico de natação. A gente olha muito para ele como um cara do surf e da canoa, né? Foi um dos precursores do stand-up paddle. Remava em pé para poder ter o melhor ângulo para fotografar os turistas, né? Então tem histórias e histórias. Eu falei, cara, é isso que eu quero para a Aloha. Não quero só a canoa, eu quero todo mundo que gosta do mar, todo mundo que gosta da praia, todo mundo que se gosta, né? E aí veio o Aloha Spirit. Para não me alongar, não quero me alongar, tem muito papo aqui, vamos para o fechamento. A gente está no 17º ano, que vem é o 18º ano. Esse título de maior do mundo, que vale uma reflexão. O que é um evento maior do mundo? Se a gente pegar a canoa polinésia, em provas que tem no Tahiti, a Aloha não passa nem perto. Centenas de canoas largando ali ao mesmo tempo, né? Mas quando essa pessoa veio da Austrália, visitou a Aloha em 2018 e saiu pelo mundo falando isso, Chris Parker, que é um cara que em todos os eventos de water sports, ele mensurou algumas coisas. Quantas modalidades? Como é que é a premiação por faixa etária? Como é que é a estrutura? Em quantas cidades é feito durante o ano? Então ele reuniu várias coisas para lançar na comunidade internacional que o Aloha era o maior do mundo. Eu prefiro me chamar de um dos maiores, né? E isso foi muito bom para o Aloha. E aí a gente vem para o final dessa história. O final dessa história, antes de eu ir para o final, vou falar de uma coisa muito importante, muito significativa para o Aloha. Eu cresci nesse esporte ouvindo que um tal de Ronald e Fábio Paiva, que eu já conhecia da canoagem, porque eu fiz muitos anos de canoagem antes de empreender no Aloha, foram os caras que trouxeram, existe briga, existe desentendimento, e você ouve o lado, né, que nem hoje na política, né, tem o lado A e o lado B, tem torcida de um lado, torcida do outro, você nunca sabe qual é a história real, né?
Advogado sempre gosta de falar isso. Sempre tem 3 histórias, né? A história dele e a real história, né? E eu falava assim, pô, eu não conheço direito os caras, Fábio um pouco, mas eu queria tanto um dia ver esses caras juntos, eu não sei porque que eu tinha esse sentimento. Até que um dia, num alô, o Ronald aparece lá, a gente coloca ele na transmissão, foi uns 2 anos atrás, mais ou menos, conheço ele pessoalmente, e me veio essa ideia de montar na etapa de Caraguatatuba uma canoa, onde ali tivessem pessoas importantes e representativas. Não era para eu estar lá, não era para o Kevin estar lá, que o Kevin estava no Brasil e ele remou nessa canoa. Era para estar o Nicolás, mas ele não estava lá. Era para estar o Riesco, da Brucutus, mas o Riesco já estava comprometido com a equipe dele no mesmo campeonato. E aí eu fiquei muito feliz quando o Fábio, Paiva e Ronald, eu acho que eles já estavam se renamorando, né? Eles aceitaram remar juntos. Então, isso tem uns 2 anos. Então, isso para mim foi muito legal, porque é isso que eu espero que o Aloha... Esse é o tipo de ferramenta que eu espero que o Aloha seja, para sempre, enquanto ele durar. E aí o fechamento, finalmente, foi quando, ano passado, em Saquarema, a gente trouxe o Kimokeu. O Kimokeu passou os 10 dias no Aloha de Saquarema, onde tem surf, tem um monte de coisa acontecendo. É a única etapa que é assim. E ele vira para mim e fala assim, sabe quando alguém consegue fazer um evento desse em qualquer lugar do mundo? Lugar nenhum, é muito difícil. A legalização, o custo, não sei o que, isso aqui é impressionante. E aí o Lulu falou assim, o Kimokeu, e eu com muito medo, né? Eu com o nome Aloha Spirit, que eu tento tomar o maior cuidado, e vem o Kimokeu, eu fiquei com medo do que eu poderia ouvir. E no final, ele falou algumas coisas. Ele é um dos maiores, sim. Não dá para chamar de maior do mundo, mas é um dos maiores. Fiquei impressionado com a energia, palavras orgânicas vindo dele. Eu acho que ele mora na ilha de Maui, não é? Ele falou assim, existe lá uma secretaria de Maui que representa o Havaí também. Eu vou tentar transformar as cidades irmãs Saquarema e Maui, que não sei se está tocando nisso daí. E falou assim, parabéns pelo evento, esse teu evento é um evento que une pessoas. E o que eu vi aqui, eu vi em poucos lugares ao longo da minha vida. Então, não estamos aqui para falar do Aloha Spirit. Estamos falando aqui de que o Aloha Spirit manteve tudo isso que Ronald construiu, que Depardo construiu, que Nicolás construiu. Eu fiquei impressionado. Não sei se vocês viram, terminou o vídeo, eu ainda estava olhando para cá. É demais ver isso. Isso precisa aparecer. Minha fala, agradecendo por vocês e todos os atletas do Brasil que fazem com que o evento continue vivo e agradecendo a vocês, que se não fossem vocês, não teria o evento. É uma honra estar aqui com vocês. Emocionante, João. Muito legal. Assim, né? E pensar assim, você tem um nome, né? Um nome que é lindo, que é maravilhoso, e que esse espírito realmente ele seja assim um vetor para que esse Aloha Spirit, né, faça parte da gente. E eu peço assim aos mestres aqui para dar um parênteses, né? Que alguns momentos assim que você pode viajar, né? E lá no Mundial de Londres 2022, o Boss me apresentou o Kimokeu. E foi interessante que, assim, tu vai lá falar com o Kimokeu, né? Tá, tu ouve as histórias e tal. Aí eu bati papo com ele me apresentou lá o nome que teve aquela escola em Maui com ele. Aí eu dei uma camisa de Fortaleza para ele, eu queria dar um presente para ele, assim, né? Aí passou assim, uns 2 dias, eu estava andando, ele me chamou. Geralmente quem fala, eu falei, esquilo. Aí eu falei, pô, não pode estar me chamando, esse mosquito, qualquer coisa assim. Aí ele me chamou e falou assim, eu trouxe uma camisa para você. Ele deu a camisa dele. E eu fiquei pensando assim, caramba, né, cara? O cara parar ali para dar a camisa para um cara desconhecido ali, né? E assim, eu pensei, estou falando isso aqui porque às vezes fica numa situação assim eu falo que é muito faixa preta, pouco tatame, né? E a gente, pô, eu fiquei pensando nisso, cara, o que eu posso fazer, né? Eu posso chegar e se nos lugares que eu tiver, eu sempre lembrar disso, né? Quando a gente cresce um pouco o nariz, não sei, eu lembrar, cara, esse cara chegou aqui, viu, me conheceu e retribuiu, não precisa me dar camisa, né? E outra coisa que foi no Tahiti também, quando eu passava todo dia de manhã e eu via o Steve Boy. Ele estava sempre só falando Steve. E todo dia eu falava, aí dia quando for apresentar, o Steve tá ali. Ele era um cara que todo dia passava, falava comigo, batia papo com um garotinho assim.
não conhecia ele. Então eu falei, caramba, esse é o Steve? Todo dia fala comigo de manhã quando eu passo para... Então, assim, aquilo para mim foi eu pensar, poxa, a gente tem que trabalhar muito para que no Brasil a gente consiga ter isso, a gente ter isso, assim, entender que é uma modalidade que o mais legal dela, os pódios são maravilhosos, é esse espírito que permeia, que é que todo mundo, como o Ronald falou, tem que bater junto, todo mundo tem que ter, que todo mundo tem a mesma função, né? De que no primeiro ano você acha que rema mais que o teu treinador, no segundo você tem certeza, assim. Então eu acho que isso que é assim. Então você falar isso do Aloha, né? Assim, que o mais legal de tudo que você fez, né? Poxa, isso é fantástico, assim, pô. Emocionante, muito bom. Obrigado. Pessoal, eu... apresentar nossa única presença aqui internacional, né, que é o Ramanui, que está aí. Levanta aí e dá um oi para a gente. Não está por aí ainda? Ramanui, are you here? Meteu o pé. Hey, Ramanui. Say hello for everybody. Thank you so much for stay here for the event. Okay? Thank you so much for come to our event. Ramanui de Bora Bora. Thank you so much. Palmas, por favor, pessoal. Chegou no Rio hoje para o Mundial. Então, pessoal, então falando disso, assim, né, assim, dando continuidade aqui, eu queria passar a palavra para o Marcelo Bose. Vai chegar no Luan, o seu pato novo aqui, né? Então tu vai falar por hoje. Mas assim, desse crescimento todo, né, das minhas participações em provas internacionais, né? E novamente aí Ronald e Nicolás. Ronald fez tudo isso, né? Nicolás na sequência. Mas a participação do Brasil geralmente era uma participação, né? Foi lá para botar, né? Então, eles botaram no mapa, né? Mas isso começou a mudar, né? Assim, uma pessoa assim que age muito no bastidor, né? Assim, embora seja um remador, que no Brasil tem um super nome, mas que as pessoas às vezes não sabem que tem um trabalho de bastidor aí muito grande do Marcelo. Né, assim, o Robert foi lá e assim, a gente teve um cara que depois foi para Super Aito, só entendendo, tem até Aito, aí os 100 melhores, se me corrija errado, vão para Super Aito. Né, e o Ronald foi classificado, eu estava lá em 2023. E de repente a gente vê assim, caramba, vai ter um cara na Super Aito da gente, né? E esse ano no Valongar, né, ele levou os júniores, assim, teve o primeiro pódio só de brasileiro, né? Sacanou. Mas então, só para vocês entenderem, isso tudo, esse intercâmbio foi otimizado e foi propiciado com a presença do Marcelo Bose, que tem uma boa entrada lá no Tahiti, uma entrada imensa no Brasil. Então, eu queria que, por favor, aplaudissem também efusivamente por esse trabalho que está sendo muito importante para a gente, que eu digo a canoa, a modalidade do nosso país. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é esse processo todo, né, assim, que a gente vê acontecendo. Tá? Então, por favor, Marcelo Bose, sua palavra agora, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com essas pessoas maravilhosas e que realmente fizeram acontecer, né? Quando nada existia, era tudo uma experimentação. Eu tive a sorte de também começar a remar bem no começo. Eu morava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2000, e lá nos Estados Unidos eu morei numa região de Seattle que tinha muita canoagem oceânica, né? E eu comecei a fazer canoagem oceânica. Eu sou de Brasília, né? E cresci na beira do Lago Paranoá e brincando de caiaque. Mas lá eu só fui ter um contato com o mar, né? Remar no mar, quando eu morei nessa região. E lá tinha uma comunidade grande de havaianos no lago que eu morava, eles apareciam lá umas 2, 3 vezes na semana para remar de canoa. E eu ficava lá vendo aquela canoa imensa, aqueles barulhos do remo batendo, da chamada da troca, achava super curioso, mas eu nunca imaginei que eu ia remar numa canoa. Não tinha essa... Né, aqui no Brasil não existia, não tinha essa ideia. E quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer, não, vou fazer canoagem oceânica no Brasil. O Brasil é perfeito, água quente, muitos lugares lindos, maravilhosos para remar. Comecei a fazer canoagem oceânica e fui buscar caiaque para comprar e conheci o Fábio Paiva. E aí eu
quis comprar alguns caiaques para levar para o Lago Paranoá e o Pablo falou, não, você tem que comprar, você tem que levar a canoa havaiana para Brasília, que é o esporte do futuro. E aí, agradecer ao Paiva também, porque ele facilitou muito, né? Na época, a gente não tinha, né, condição de comprar, ele ajudou, fez um leasing, né? Paguei a canoa em 2 anos e levei duas canoas para o centro, Planalto Central, né? Longe do mar, então já também era uma coisa assim, pitoresca, né? Tipo uma canoa polinésia, uma canoa que é feita para remar no mar, lá no Lago Paranoá de Brasília. Então, isso já foi um desafio grande, também conseguir pessoas para remar, né, na canoa. Inclusive, 2, 3 semanas atrás, eu fui num clube lá e vi a sua V1. Tem uma do Paulo, tá lá. Ela, inclusive, transformaram ela num trimarã à vela, nessa V1zinha. Mas tá lá inteira. Bom, aí, tipo, eu, né, peguei esse início, né, da VAA no Brasil, também remo de plástico, de leme, né, tinha um outro remo de madeira. Tive a honra de competir com o Nicolás na primeira prova de OC1, né, Nicolás, lá em Maresias. Nicolás e Dieguinho, que trocaram um couro lá e Nicolás ganhou. Dieguinho era um dos melhores remadores na época também. Aí tava o Cauê, tava o Riesco, o Alexei também, né? E foi assim, a gente, nesse ano, acho que foi 2003, foi quando o VAR saiu do eixo Rio-São Paulo, né? Que foi para Floripa e foi para Brasília. E é isso, assim, foi a VAR, eu falo assim que a VAR, eu não escolhi a VAR escolheu para, né, transformar a minha vida e tudo o que aconteceu, né, foi assim, meio que eu deixando levar, né? E eu fui morar na Bahia, fiquei um tempo meio fora do circuito. Quando eu voltei, resolvi voltar para Brasília, foi a época que o Fábio Paiva estava fazendo aquele livro, né? E aí foi quando eu voltei ao cenário da canoa. E aí teve o Mundial 2014, Nicolás me convidou para fazer parte de uma V12, né? E aqui no Rio, quando eu conheci o Kimoqueu, e aí eu comecei a me envolver novamente, né? A canoa lá em Brasília, o pessoal estava começando a ter curiosidade, tinha começado o stand-up, né? Então estava o pessoal se interessando pelos esportes no mar, né? Esportes a remos. E no ano depois do Mundial do Rio de Janeiro, teve o Mundial na Austrália, né? 2016, né? E nesse Mundial, poucas atletas e equipes se interessaram de ir, né? Fizemos seletiva, mas quase ninguém participou de seletiva. E acabou que a minha equipe lá de Brasília resolveu ir, né? E além da minha equipe foi o Reginaldo, a Vic. Então a gente acho que éramos 9 pessoas. Tinha a minha equipe, o Reginaldo correu com a gente, e aí tinham a Vic, a Diana e a Larissa. E a gente foi para a Austrália. Nesse Mundial da Austrália que eu acabei conhecendo os taitianos que iam organizar o Mundial, os 2 próximos mundiais no Tahiti. E eu acabei sendo o chefe da delegação porque eu era o único que falava bem inglês, né? Apesar que a Vicky também falava inglês, mas acabou que o Gil pediu para eu ser o chefe da delegação. Nessa, o pessoal do Tahiti estava fazendo reuniões com os chefes de delegação para ajudar a promover o Mundial, né, no ano seguinte, que foi o primeiro ano que teve o Mundial de longa distância. E aí eles me convidaram para ir para o Tahiti, né, e foi o primeiro ano que os brasileiros foram competir na Teaito. Acabou que eu chamei o chinês, o Máximo, e aí foi eu, o chinês, o Máximo e o Marcelo Lins, que era da nossa equipe Master. Então a gente foi
os primeiros brasileiros a correr até Aito. E né, nessa época, né, João? O João lembra bem que eu e o chinês a gente brigava com o João, porque o João não fazia pódio de V1. E a gente ficava, era só eu, chinês, às vezes tinha o Cauê também, né? O Jorge, o Nicolás. Assim, a gente contava nos dedos os remadores de V1, né? E aí a gente começou a ir para o Tahiti, né? Nessa primeira vez, foi a primeira Teaito que a gente participou. Já no ano seguinte foi o Mundial, aí já outros brasileiros foram, já começaram a ter o contato com a V1 e a gente começou a ter esse intercâmbio com o Tahiti. O Nicolás sempre falava, ele falava, galera, vocês têm que olhar para o Tahiti, vocês têm que olhar para o Tahiti, olha a remada dos taitianos. Mas a gente achava, era muito distante, né? Ninguém falava francês, o inglês, o Havaí, tudo era mais próximo da gente. Então a nossa influência no início foi totalmente havaiana. A gente não tinha não tinha as mídias sociais também, né? Não tinha como a gente ter informações, né? Então foi através dessas idas iniciais para os mundiais que a galera que remava o C1 viu o nível, né, da galera da V1, experimentaram, competiram na Teaito e começaram a falar, porra, é a V1. Aí começou a grande transformação da V1 aqui no Brasil. Muitos dos grandes remadores, referência, que só remavam ao C1, começaram a remar V1. As escolas, né, começaram a oferecer V1 para a galera remar. E também, para vocês terem ideia, a gente foi para o Mundial da Austrália com 9. Já no Mundial do Tahiti, a gente já era mais de 30. Já no segundo Mundial no Tahiti, a gente já era mais de 100. Aí a galera falou, pô, para eu ir para o Mundial, eu tenho que remar de V1. Aí todo mundo começou a remar de V1. E aí, eu, particularmente, eu fui muito bem acolhido no Tahiti. Uma coisa assim que me tocou profundamente e que me faz voltar sempre é o acolhimento, é a generosidade, é o amor, a paixão que eles têm pelo esporte, a gratidão deles ver que a gente ama o esporte e a cultura deles. E essa generosidade deles, quando eles te recebem, eles vão te receber como se fosse membro da família. Então, hoje eu vou para o Tahiti, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho canoa. Então, assim, facilitou muito a minha vida ir para lá. Tenho os amigos, os melhores remadores do mundo, como o Esquilo falou, convidam você para ir remar com eles, como se você fosse um remador igual a eles. Então, para eles não tem essa coisa, eles só remam com os melhores. Não, eles querem compartilhar daquela vivência, né, daquela experiência do que eles fazem no dia a dia deles, eles querem compartilhar, porque eles enxergam que você também ama o esporte dele, você também dá valor naquilo, né? E o Brasil é valorizado também lá. As pessoas gostam da cultura brasileira. O brasileiro é bem visto lá também, né? A gente tem uma similaridade cultural, né? E de relacionamento humano também, que acaba que facilita muito essa relação também, né? E então, assim, esse movimento foi crescendo muito por conta dos mundiais que tiveram lá, né? E a gente continuou indo e também os taitianos começaram a aparecer no Brasil, né? Eu acho que o primeiro taitiano que veio foi o Mana, né? Que veio aqui no Rio um pouco, passou uma temporada aqui, depois foi para Brasília, depois foi para Ilhabela, depois para Niterói, ficou uma boa temporada aqui, foi uma grande revolução, né, na forma da gente enxergar a técnica, né, principalmente com a mudança de ritmo, né, que a gente não tinha esse hábito de mudar de ritmo, a gente remava só num ritmo, e ele apresentou para a gente, né, essas trocas de marcha, né, que ele falava, e aí começou os outros, o Nicolás trouxe a Renateia, depois o Steve, que vieram para Rio Vaar, né, Nicolás?
E o Hatch, né? O Hatch veio também. Mas E tem Taitianos em 2004, né? O Charlie. não, exatamente. 2006, No Ana Paula. 2014, né? Veio a galera pro Mundial. Antes disso, 2004, na Rio Var, foi o Charles Villiers. Ah, Em 2006 veio o Ana Paula Bambrid, o Viri Teiva, irmão do Gerard Teiva. Mas enfim, foi esses movimentos. Mas eram os pioneiros. Sim. E aí foi quando também o esporte lá também começou a ficar mais popular e mais popular fora do Tahiti, né? Que com as mídias sociais, canal de YouTube, o Vorri Vídeo, a gente começou a saber o nome dos atletas, começou a poder acompanhar, né? Nas mídias sociais o que estava acontecendo lá e a gente foi aprendendo, né? E é isso, assim, eu comecei aí, quase todo ano eu vou. E uma das coisas assim que eu sempre tive muita vontade de realizar era poder levar meu filho, né, e a geração dele, né, para começar cedo, né, esse intercâmbio, né, porque como o Ronald falou, a gente começou com 30 anos, né, então a nossa evolução ela acontece, mas é mais lenta, assim, né. E eu tive a felicidade de levar o meu filho para o Mundial em 2018. Ele foi comigo, ele tinha 12 anos e foi a primeira prova de V1 dele lá, foi a Teaito, depois ele fez a Reiva. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Ele fez colônia de férias lá no clube de canoa e foi uma mudança, assim, de vida para ele mesmo, assim, né, dele ter tido essa oportunidade. E eu acompanhei, assim, né, a evolução da geração dele aqui, né, de perto, né, porque o Luan é mais novo que ele, 3 anos mais novo, então o Rudá, ele começou com os meninos mais velhos lá da Ilha Bela, mas aí ele acabou continuando e ele foi ficando o mais velho dos atuais júnior, né? E aí essa geração veio, né, brilhando, assim, conquistando alguns títulos, ganharam medalha de bronze, né? Eles ganharam medalha. Você não estava na equipe ano passado lá no Avaí, né? Tava, né? E aí eles ganharam medalha de bronze lá, acho que foi a primeira medalha júnior, né? E acho que foi a primeira medalha de equipe, né? Acho que do Brasil, fora no Rio, né? Que o pessoal ganhou medalha aqui, né? De equipe, não, 2022. Hã? É do sprint ou do... No sprint, 2022. Mas vamos dizer que na elite, né? Que antigamente não tinha elite. A elite teve. Júnior V12. V12 aqui, Rio, 2014. Bom, os meninos ganharam a medalha de bronze lá ano passado, né? E assim, a minha vontade era, eu via a habilidade, né? O nível que eles estavam alcançando e também sabia o quanto que a gente evolui quando a gente vai para lá, remar lá. E aí eu falei, Kaique e Luan estão classificados para o Mundial. Eu vou fazer de tudo para levar eles para passar uma temporada antes desse Mundial para eles treinarem lá, né? E aí eu busquei ajuda com as pessoas que me acolhiam lá, que me acolhem lá no Tahiti, né? E fui arrumando um jeito para ajudar eles a irem. E aí consegui realizar esse sonho. Foi, assim, realmente uma realização de um sonho e foi além da expectativa. Os meninos brilharam lá, né? O Kaique foi terceiro lugar na Teaito, o Luan foi segundo lugar. E a gente montou uma equipe lá também e acabamos ficando em segundo lugar a equipe só de brasileiros, né? Ainda estava um outro júnior, Bernardo, e 2 master, o Laércio, que mora no Avaí, e o Wesley. E a gente conseguiu ficar em segundo lugar numa prova. E aí, assim, e eles ainda ganharam a medalha, ganharam o primeiro lugar na V3 na Reiva em Bora Bora. Então, assim, a conversa agora no Tahiti é que o Brasil agora, além do surf, vai chegar no alto nível das cabeças no VAR, né? Eles já estão preocupados, assim, já estão vendo isso acontecer, né? Eles sabem do nível do brasileiro no surf
E agora com os meninos, né, mostrando a cara lá, já sabe que é realidade, né? Que o Brasil tem todo o potencial de ser uma das potências do VAR no mundo. É a questão de tempo mesmo. Acho. Resumindo aí. Muito obrigado, Boaz. Assim, você sintetizou muito bem, assim, né, a trajetória, a história desse ponto aí. Agora, pensando, pessoal, sem recursos, sem verba pública, ação de um pequeno grupo do Boaz com algumas pessoas lá, imagina se vai mais gente, né? Imagina se vão mais júniores. Sim. Né? Assim, então você vê assim, o potencial que tem, né? E se tem dinheiro público investido, se tem uma empresa, iniciativa privada, então assim, é baseado nisso que eles devem ficar realmente atentos, né? Então, pessoal, vou dar a palavra agora para o Luan. Queria que o Luan falasse da percepção dele, desse feito dele, né, que é vice-campeão júnior, né, 16 na Teatro. Pessoal, eu estive lá em 2023, aquela leva lá que o Boss estava aqui, né, a Dani Dillon está aí também, estava no mesmo grupo que eu estava, foi uma comitiva do Brasil. E assim, os júniors lá, assim, é impressionante, pessoal. Você vê onde é Open, né? Você já vê que, assim, caramba, esse moleque daqui a pouco ele é um Open, tá? Os tempos são muito próximos, né? Então, assim, se falasse para mim naquele ano lá que ia ter um júnior, 2 júniors iam chegar, né, 2 anos depois e iam fazer o pódio lá, eu ia falar assim, que era muito estranho na nossa cabeça, né? E de repente, quando eu acompanhei na mídia social aqui, então assim, é um feito pessoal extraordinário. Para a gente é incrível, e para eles também isso ter acontecido, assim, é um se liga, né? Tipo assim, como é que esse garoto vem aqui? Porque aqui, ao contrário, pessoal, a Júnior lá ela é muito renovada, né? Uma atenção muito grande a Júnior, que é onde ele está plantando o futuro ali, né? Eles têm essa percepção. Então, fazer o que eles fizeram lá é realmente incrível, assim. E uma coisa interessante, né? Eu falei para ele, eu fui para o Tahiti a primeira vez, eu tinha 53 anos. Ele foi com 16. Essa é a minha reflexão. A gente papando assim, os dois estavam falando do mesmo sentimento daquela imensidão cultural e aquela alegria de estar ali, né? Eu falei, pô, parecia quando eu fui a primeira vez, minha primeira surf trip, minha primeira vez que eu fui para Bahia, que eu viajei. Então, assim, esse encantamento ele não tem idade, né? Não tem. É incrível. Então, assim, mas imagina para ele, que com 16 anos, que foi lá, né? Não foi que só participou da prova, ele foi para o pódio, vice-campeão. Você pode falar um pouco para a gente da sua percepção lá, Luana? Certeza. Boa noite, galera. Como o Boss falou, foi a nossa primeira vez, nossa primeira ida pro Tahiti, né? E é uma coisa que a gente é muito bem aceito lá, né? A galera recebe a gente muito bem, de braços abertos, como se a gente fosse família mesmo. E isso daí foi uma coisa que eu não imaginava. Não imaginava que a recepção lá iria ser tão boa. Foi uma das coisas que eu fiquei tão feliz de ter ido pro Tahiti foi isso. Tirando as competições, os resultados bons na prova. Mas foi maneiro pra caramba. Fiquei feliz pra caramba. Toda essa experiência que eu vivi lá no Tahiti. Foi um sonho realizado. Um dos maiores sonhos. Acho que acredito de todo mundo que rema, todo mundo almeja muito ir pro Tahiti, competir até alto, competir as provas lá com a galera tahitiana. E a gente conseguiu fazer isso. O Boss conseguiu levar a gente pra lá, conseguiu realizar esse nosso sonho, né? E, poxa, feliz pra caramba, feliz demais de ter aprendido coisas novas lá com eles. E que são os melhores, né? Que a gente tem muita inspiração. A maioria das nossas inspirações são os tahitianos. Então, fiquei muito feliz de ter ido lá, competido contra eles, aprendi bastante mesmo com eles, todos eles. E é uma experiência que eu vou levar para a vida, para minha vida toda. Eu vou lembrar dessa ida pro Tahiti e sempre vai ser uma lembrança muito boa. Luan, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi, na sua percepção, você vai lá como visitante para aprender, conhece as pessoas, e depois da prova, você com os outros júniores, com os outros atletas, o que você percebeu? Porque você foi vice-campeão. Qual foi a percepção sua em relação ao tratamento? A galera te felicitou? Fala pra gente assim. Com certeza, a galera, mesmo da gente ter tido um desempenho bom lá, né?
a galera não ficou, tipo, irritada com a gente, né? Da gente ter tido um desempenho bom lá e ter tirado o pódio deles. Mas, poxa, a galera, depois da prova, quando acabou a prova, a galera falou com a gente, a galera parabenizou a gente demais. Eles ficaram felizes pra caramba, dava pra ver que realmente eles ficaram felizes mesmo, da gente ter ido pra lá, ter competido lá com eles. E eles abraçaram pra caramba a gente. Bom. Ronald, você começou a fala aqui, você abriu, né, mostrando essa história pra gente. Que é para você ouvir isso tudo, né? A partir daquele feito ali. Agora a fala do Luan, chegar lá e carimbar um vice-campeonato mundial ali na V1. É diferente para você, para mim é emocionante, para o Nicolau, para todo mundo. Deve ser para você uma coisa interessante. Isso tudo que você ouviu aqui. Eu nunca fui atleta, né? A VAR me levou para o esporte. Então, para mim, todas essas experiências, para mim, são um pódio para mim, entendeu? Cada prova que você faz, cada prova que o Nicolau realiza, cada paralímpico que você coloca na água, cada remador que você chama, cada vitória de vocês, é um ganho para mim emocional. Eu estou ganhando com isso, né? Que eu cheguei no Brasil em 94, apesar de ser carioca, viver o que eu vivi no Canadá competindo, eu cheguei com outro olhar aqui, né? Porque o mar, para mim, até então, era restrito a quem velejava, quem saía de lancha, ou quem surfava, né? Ou quem nadava ali. De repente, eu olhei para o Rio de Janeiro com o olhar da VAR e vi um playground, né? Imenso. Mas eu sabia que isso ia levar tempo, porque o Nicolau sabe que a gente tentar implantar a técnica, essa técnica tahitiana, a gente tinha no Canadá, porque o Canadá recebe muitos havaianos ali em Vancouver também, né? Os havaianos vão muito para Vancouver. Eu tive técnicos que iam para o Havaí, coaches meus, aliás, técnicas. Meus melhores instrutores eram mulheres. As mulheres escutam mais, né? Elas são mais calmas na hora de passar, têm menos ego, né? Então as mais parrudas, as minhas coaches mais parrudas eram mulheres. Como Jane, que era do Dragon Boat, né? Até hoje uma fortíssima do Dragon Boat. Mas falando do Dragon Boat, como eu comecei a competir no Dragon Boat, a técnica do Dragon Boat é violentíssima, né? Aquele reach lá na frente. Eu jamais poderia ter trazido todo o meu conhecimento de uma vez só para o Brasil. Eu sabia que isso ia vir com o tempo, com esses intercâmbios, né? Com pessoas. A gente teve um australiano que veio treinar para a gente em 2002, né? Então, isso vai amadurecendo, isso vai vindo aos poucos, né? Você consegue aprender tanto em pouco tempo, né? Então, para mim, é fantástico que isso esteja acontecendo, porque foi uma coisa que eu via num futuro do Brasil, né? E eu sempre comparo muito a VAA com a capoeira, né? E com o jiu-jitsu, que tem suas origens em outros países, mas que nós desenvolvemos a nossa própria, né, técnica. Então eu acho maravilhoso que a gente vá para o Tahiti aprender, mas a gente tem que lembrar também que nós temos capacidade de, eventualmente, desenvolvermos a nossa, né, a nossa técnica, né, porque nós temos outro mar, né. Então eu acho que tem que ser respeitado também o nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo e vai evoluindo, né? Quem sabe amanhã os tahitianos vão estar aprendendo com você, entendeu? Porque eu lembro que uma prova, vou ser curto aqui, eu fui competir em Dragon Boat em Oregon, e nós tínhamos duas equipes, uns indonésios, que eram uns caras desse tamanho, fumavam e bebiam antes da prova, no dia anterior, e os estivadores do porto, que são os caras desse tamanho, né? É claro que a minha equipe ficou olhando para os estivadores, falando, estamos ferrados, né? Não vai ganhar desse cara nunca, né? Quem é que quase deu um couro na gente? Os indonésios, porque eles tinham sintonia, sincronia, já remavam desde pequenos. E aquilo ali foi a escola que, para mim, foi a sintonia e a sincronia entre os remadores é o mais importante. Não adianta você ser forte, grande, parrudo, se você não tem sintonia entre os seus colegas, né? Eu prefiro trabalhar com os defeitos de quem eu conheço do que com a soberba de quem se acha bom, né? E isso é um trabalho de humildade que a VAR trouxe para a minha vida.
Em 2015, lá naquila se acidentou, foi destruída. Se alguém acha que a sua canoa está quebrada, precisa ver como é que lá naquila ficou, no canal do Joatinga. Não tinha um pedaço com mais de 2 metros. Nicolás cedeu uma canoa, levamos lá naquila, os pedaços de lá naquila, para o Yacht Club, em 2015, e passei 40 dias reconstruindo lá naquila. Não estava reconstruindo uma canoa, eu estava reconstruindo uma história. Entendeu? E isso, para mim, foi a minha retorno a Vaá, porque eu tinha me afastado do meu trabalho, né? E em 2010 eu perdi meu pai, em 2015 eu tive acidente com lá naquila, e foi um divisor de águas. Eu decidi ali, ou eu lá naquilo vai ser uma história do passado, ou lá naquilo vai ser a minha motivação para voltar. E foi a motivação para voltar. No ano seguinte, eu para Toronto, 2 AC6, uma V1, uma AC1, todas feitas no Brasil. Né? E para mim, isso foi um marco, né? Botar o Brasil no mapa. Não só como remador, mas produtor de equipamento. Né? Eu acho que isso aí, para mim, foi o ganho. Meu ganho é esse, não é pódio. Né? Bom, obrigado a todos. Eu queria aproveitar também para a lição, né? E quando a gente fala um clube tem vida, né? E eu estava falando disso da RBF hoje, que a vida de um clube, às vezes, você tem que passar o bastão para outra pessoa, né? A gente não dura para sempre, a gente se desgasta, a gente inventa coisas, afeta a família. Meus filhos também remaram, foram até medalhistas, até ganharam Bolsa Atleta na época que o VAR estava na CBCA. Mas eu acho que os esportes clubes, e o VAR é uma associação que foi concebida assim para onde foi construído por mim como presidente e continua porque ali está junto no dia a dia, toca o clube, toca o Canoa Rio, janta aqui, já fomos alunos do Canoa Rio em 2007, né? Isso foi nosso projeto. Na verdade, Canoa Rio, para mim, era uma forma de dizer, cara, eu comecei a remar com um projeto desses no Havaí, e a gente tem que partir para trabalho. Então, nosso trabalho com o clube, para fazer crescer, foi ir competir no exterior, para mostrar que o Brasil estava no mapa. Paguei a filiação, né, do Brasil em 2003, na Federação Internacional. Competi, na verdade, fui no meu canal em 2002, com 2 atletas brasileiros, surfistas de onda grande de Maui, o Yuri, o Soledade, o Rodrigo. E no Mundial de 2004, estivemos, eu, único vindo do Brasil, com 5 surfistas brasileiros de onda grande, no Mundial de Rio. Então, começamos a aparecer no mapa, porque a gente foi competir lá. Aí, depois, conseguimos convidar pessoas para vir para o Brasil. Então, a Rio VAR nasceu internacional em 2002 e se manteve como prova internacional até o sul-americano, na verdade, até hoje é internacional, mas que passamos sul-americano para Rapa Nui em 2011, aí foi crescendo. Mas eu queria passar a palavra para a Lê, porque a Lê hoje, de fato, ela é a pessoa que toca o Rio VAR, e sem a Lê, com certeza, o Rio VAR não estaria tão bonito quanto é hoje, mantendo a tradição, mantendo a lógica de um clube associativo e focado no trabalho de base, com crianças, com paraquedas. Ali. Obrigada, boa noite novamente. Eu fico muito emocionada, porque assim, admiro o On, admiro o Nicolau há muitos anos, admiro todos vocês, o nosso garoto ali começando, e para mim é de muito orgulho ver a história, né, se passando, o início, onde a gente está hoje. Gosto muito do que eu faço, o Rio VAR realmente foi um presente na minha vida. Eu comecei uma remadora, e vi que tinha várias coisas acontecendo, achei que era momento de poder ajudar, de poder fazer alguma coisa, e comecei, remava com os meninos, inclusive os filhos do Nicolau à noite, não tinha ninguém para remar às 18 horas, e eu só podia esse horário, e aí remei muitas vezes treinando com os meninos, eles com aquela força toda querendo, e eu já uma senhora, né, já tinha quase 40 anos, e estava ali com eles, e vi que aquilo eu podia dedicar mais, eu podia dar um pouquinho mais. E aí veio o Paravá, que hoje é meu orgulho e, sim, me emociona muito. A gente hoje tem feito um trabalho bem intenso pelo Brasil, rapidamente, mas eu vou falar que no Mundial
a gente conseguiu uma prova festiva. Nós vamos colocar 8 canoas de Paravá. Isso é um trabalho que veio do Nicolás, do Jorge Freitas e de tantos outros que dedicam um tempo que a gente sabe que é totalmente voluntário. Então, eu fico muito feliz de ver essa reunião, de ver vocês representantes de clubes, né? Que hoje também estou ali na associação que abracei junto com o Esquilo, no intuito de fortalecer, de trazer mais pessoas para o esporte, e a gente vem pensando muito isso na segurança. É uma questão que a gente se preocupa muito, porque o esporte iniciou lá atrás e foi crescendo de uma forma que, se a gente não cuidar agora, vai ser perigoso para todo mundo, e pode até ser que um dia a gente não tenha mais o que a gente tem hoje. Então, a gente, tudo que eu faço pela associação, pelo Rio VAR, pelos Paravás, é essa história aí que o Ron começou. Essa vinda da Lanaquila, que eu remei essa semana com muita emoção, fui levar ela para Niterói. Então, eu acho que isso tudo engrandece esse nosso esporte. Falando aí em competições, a gente já tem alguns anos que eu estou à frente também da organização da Rio VAR, e eu posso dizer, meu querido, você é um gigante nisso, porque não é fácil. A gente organiza uma por ano e já é bem difícil. Então, parabéns e muito obrigada por fazer isso pra gente como atleta, né? Nós adoramos remar, adoramos competir, adoramos estar em conjunto. É isso. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela participação de todos. Obrigado, Alessandra, por tudo isso aí, por estar aqui com a gente. A gente tem um horário aqui, né, limite aqui no hotel, mas assim, queria falar algumas coisas. Primeira coisa, agradecer o Hotel Fairmont, né, que abre espaço para a gente, né, pelo segundo ano. Espero poder fazer mais vezes esse evento. Não precisa fazer evento onde for, mas fazer aqui é maravilhoso, até porque essa vibe frente ao mar, né, tudo que ele oferece para a gente, então eu sou muito grato ao hotel por frisar isso. E, pessoal, por ter essas feras aqui para falar, para se dispor, né, a vir para cá numa quinta-feira, pegar trânsito, vir de Niterói, pegar barca, o corrida tendo Mundial, mas assim, o pessoal vir para cá assistir, né, na lista tinham 34 clubes do município do Rio de Janeiro, indicando nomes para vir. Então, assim, os clubes abraçaram a proposta. Então, obrigado por ter, assim, tá aqui, porque é diverso, tá? Não é um grupo, né? Não é um clube vindo, são representantes do município do Rio. Então isso dá um valor muito grande, porque essas histórias vão ser perpetuadas, vão ser levadas, vão ser fomentadas através de cada um de vocês aqui. Então, muito obrigado assim, ao município do Rio por ter abraçado o simpósio. Ano que vem é o quarto, se a gente faz ele, se trazer o Sérgio, de repente vir o Rogério, trazer o Paiva, né? O Paiva contar, assim, falar do Paiva aqui também, tá, pessoal? Na época da federação, que eu era presidente, eu fiz uma live com o Paiva, então foi muito emocionante também, assim, ouvir ele falando, na visão dele, de tudo que ele passou, tá, assim. Então, eu vi esse depoimento de cada um, né, com as suas dificuldades lá atrás para ter feito isso tudo. Bom, pessoal, mas na realidade, esse simpósio, eu queria ouvir histórias, né, a gente queria trocar informações, crescer juntos, mas na realidade mesmo, assim, que a gente pensou, era fazer jus a quem fez tanto assim pela modalidade aqui, né, esse visionário. A gente quer muito coroar o Ronald hoje, nesse momento aqui. Queria que todo mundo ficasse de pé agora, por favor. Não é uma missa não, tá, galera? Não é nada religioso, não. É simplesmente, assim, uma gratidão, sacou? Pode chegar mais perto aqui. O Ronald é o remador mais antigo do Brasil, né? Eu vou chamar a remadora mais nova dessa sala aqui. A Serena tá aí? Chegar para cá. Ela não vai querer vir, né? Tá aqui perturbando pra caramba. E a gente falar assim, Ronald, para você, assim, com todo carinho, assim, que é muito relevante, é muito extraordinário. Que às vezes a pessoa faz uma coisa, ela já faz isso, ela fez isso há tanto tempo e já está tão acostumada. Oi, filha.
que às vezes ela até esquece de tão grande que ela fez. Então, que você receba, assim, todo mundo aqui a nossa gratidão por tudo isso. Agradeço. Aqui representando o Brasil. Você vai ser homenageado em outros lugares, em outros municípios, mas nesse momento aqui é com a gente. Então, Serena, você podia vir aqui, por favor? Traz ela aqui, Alessandra. Vamos coroar o Ronald. Vem cá. Traz ela aqui, carinho. Traz ela aqui pra mim, amor. Bota aqui pra botar na cabeça do tio ali, ó. Vem cá, filha. Não, pega no colo, vai. Vem, Serena. Bota aqui na cabeça do Ronald aqui, ó. Você sabe me deixar muito nervoso. Aê! Chega mais perto aqui, pessoal. Vem pra todo mundo aqui pra perto aqui, ó. Sai das cadeiras, chega pra cá. Chega mais perto. Vem pra cá, pessoal. Ronald, muita coisa que você fez por todos nós aqui para a Modalidade no Rio. Ó, você alimenta a minha família com sua modalidade, todo mundo aqui que trabalha com isso. Ó, você diminuiu, a sua atitude diminuiu o colesterol de um monte de gente, glicose, tirou a gente da depressão, gerou empregos, gerou campeões, gerou Luan. Né? Assim, olha quanta coisa, os Paravás que buscam sentidos através da modalidade. Então, pessoal, assim, é que às vezes eu estou falando, a gente vê só um viés do esporte, vê só uma coisa, é muita coisa. Então, assim, eu queria que você tivesse certeza disso, vem aqui para o meio. Pessoal, um aplauso forte, por favor, aí. Ganhei muitos anos também lá fora, entendeu? Eu não cheguei aqui sozinho, tive a ajuda de muita gente. Quando a Aquila chegou no Brasil, eu mandei um e-mail para o Fórum de Canoagem Internacional, na IBF, e agradeci uma lista de 25 pessoas. E muitas vezes as pessoas que trabalham nos bastidores, a gente nem tem conhecimento da ajuda que elas tiveram na nossa vida, né? E isso aqui vai para muita gente, não é só para mim, não. Tá? Obrigado a você. Obrigado por essa oportunidade. Pessoal, eu optei esse formato esse ano. Se eu abrir para perguntas, você vai sobrar um tempinho para tomar um café, beber uma água e perguntar para quem vocês quiserem aqui, bate um papo. E eu queria que todo mundo nessa sala aqui, em algum momento, viesse aqui, passasse aqui quando estiverem tomando café, apertar a mão de cada um deles por tudo que fizeram, desde o Luan até ali, dar um abraço no Ronald e aproveitar esse momento. Muito obrigado pela presença e assim a gente encerra o nosso terceiro simpósio, simpósio carioca de Canoa Polinésia aqui no Ferma. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado a todos, pessoal. Pessoal, vamos fazer uma foto com todo mundo aqui para ver se vocês vão ver. Pessoal, aproveita para dar um abraço, obrigado, e a gente tirar uma nossa foto, tá bom? Verdade, eu já falou que muitos casamentos aconteceram na Canoa. O homem não tirou por fora o Brasil. Pô, faz aquele pim, pim.